pessoal, espero que todos, né, estejam gozando de plena saúde, uma motivação excelente para mais uma aula do nosso curso Álgebra Essencial, que se encaminha para o final, né? E dependendo do sucesso, né, desse nosso curso, outros cursos poderão serem oferecidos, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com as equações fracionárias. O que são as equações fracionárias? São aquelas equações que apresentam variáveis no denominador. Por exemplo, quando eu escrevo 1 sobre x mais 2 menos x sobre x mais 1, igual a 3, isso é um exemplo de uma equação fracionária. Ela apresenta variável no denominador de uma fração. Ou, o que é a mesma coisa, que apresentar variável elevada a expoente negativo. Porque nós sabemos que expoente negativo se transforma em uma fração. Então, se eu tenho y elevado a menos 1, isso é o mesmo que 1 sobre y. Então, as definições são idênticas. Tá? Todos esses três exemplos que eu estou colocando aqui são exemplos de equações fracionárias. Muito bem. As equações fracionárias, elas merecem um cuidado a mais, que é a questão da existência da equação, que fica condicionada à existência da fração. Por quê? Se a minha fração tiver denominador zero, tá? Eu não tenho, né, fração denominador zero. Logo, eu não tenho equação fracionária. Por exemplo, nesse caso, 1 sobre x. O x não pode assumir o valor zero, porque 1 sobre zero não existe, é impossível. Tá? Nem pode assumir o valor menos 1, porque x igual a menos 1 anula o denominador. Consequentemente, torna a fração inexistente e a equação impossível. Tá? Bom, daí você pode ou incluir, tá, as condições de existência no início, tá, ou pode, se você assim o desejar, resolver a equação normalmente e, no término da equação, verificar se o valor encontrado anula ou não esse denominador. Certo? Na verdade, eu não preciso ficar analisando, né, todos os denominadores. Tá? Eu posso simplesmente verificar o mínimo. Se anula o mínimo, é o suficiente, né, para que o valor encontrado não represente uma raiz da equação. Então, ao invés de ficar verificando cada, né, um dos denominadores, você pode optar por verificar no mínimo. Aqui, por exemplo, o mínimo seria x que multiplica x mais 1. Então, ao invés de verificar qual o valor que anula o x, qual o valor que anula o x mais 1, eu poderia resolver a equação normalmente e, no final, verificar se esse valor encontrado anula o mínimo ou não. Se por acaso anular o mínimo, não é raiz da equação, tá? Ou, se você quiser, analisar parceladamente. Aí é questão de gosto, tanto faz.
Tá? Então vejamos o nosso primeiro exemplo. Bom, então aqui nós temos uma equação fracionária, onde o mínimo é 36 que multiplica x menos 1. Se resolve normalmente. 36 aqui eu vou multiplicar por 6, aqui eu vou multiplicar por 4 vezes x menos 1 e aqui por 9. Feito isso, é normal, normalmente, 6 que multiplica x menos 5, mais 4 vezes x menos 1, igual a 9 que multiplica x menos 3. Tá? Desenvolvendo, você vai ter 6x menos 30 mais 4x menos 4 igual a 9x menos 27. E daí eu fico com 6x mais 4x menos 9x, aqui menos 27, mais 30, mais 4. Isso vai te conduzir a x igual a 34 menos 27. X igual a 7. Se eu não cometi nenhum erro. Não cometi, não. Bom, como eu não fiz condição de existência no início, eu posso fazê-lo agora. Repara, o valor x igual a 7, 7 menos 1 dá 6, 6 vezes 36 dá 216. Diferente de zero, esse valor serve como solução da equação. Tá? Então pode deixar para ser feito no final. Tá? Não há problema nenhum. Tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na câmera. Bom, agora nós temos esse exemplo aqui, onde eu tenho x mais x sobre x mais 1 igual a x menos 2, que multiplica x mais 4 sobre x mais 1. Se você preferir, você pode colocar a condição de existência, como eu falei, no início. Tá? Para que exista essa equação, esse denominador ele tem que ser diferente de zero, senão a fração não existe. X mais 1 diferente de zero significa x diferente de menos 1. Portanto, se você encontrar no final a solução x igual a menos 1, a equação será impossível. Esse valor não pode ser raiz da equação. Tá? Pode ser feito, como eu disse, no início ou no final. Aqui, o mínimo é evidente, é x mais 1. Portanto, logo, aqui eu vou multiplicar por x mais 1, aqui por 1 e aqui por 1. Isso vai nos conduzir à seguinte equação, x que multiplica x mais 1 mais x igual a x menos 2, que multiplica x mais 4. Logo, nós teremos x ao quadrado mais x mais x. E aqui eu vou aplicar conhecimentos de produtos notáveis. Ó. X ao quadrado mais 2x menos 8. Tá? Passando tudo que tem x para cá, ó, eu vou ter x ao quadrado mais x menos x ao quadrado menos 2x igual a menos 8. Esse termo vai anular com esse, 2x menos 2x, 0x igual a menos 8. Como nós vimos já, x seria menos 8 dividido por 0. Como a divisão por 0 não tem sentido, essa equação é impossível. O conjunto de solução dela é um vazio.
Então aí ó, está o exemplo de uma equação impossível. Certo? Então tá aí o nosso segundo exemplo. Certo? Muito bem. Bom, então chegamos ao exemplo 3. Nesse exemplo 3, você tem aqui o MMC fatorando essas expressões. X menos 1 não dá para fatorar, x mais 1 não dá para fatorar, e o x2 menos 1 é o nosso produto, x mais 1, x menos 1. Então, de cara, você já vê que o mínimo é o produto x mais 1 por x menos 1. Quer dizer, x não pode assumir o valor menos 1, nem pode assumir o valor 1, porque anula o MMC. Então, aqui nós devemos multiplicar por x mais 1. Aqui, né, gente, vamos multiplicar por x menos 1. E aqui, como é o próprio mínimo, por 1. Logo, nós vamos ter 7 que multiplica x mais 1 igual a 6x mais 1 vezes x menos 1. Cuidado com esse sinal negativo, né? Eu sempre chamo atenção para isso. 1 mais 2x ao quadrado. Tá? Muito bem. Desenvolvendo essa equação agora, aplicando distributividade, você vai ter 7x mais 7 igual a 6x ao quadrado menos 6x mais x menos 1 menos 3 menos 6x ao quadrado. Se você quiser facilitar, ó, esse mais x, 6x ao quadrado menos 6x ao quadrado anula. Aqui você vai ter menos 5x. Vai vir para cá, mais 5x. Então, 7x mais 5x é igual a menos 4, que é a soma desses dois, menos 7. Então, 12x igual a menos 11. E x vai ser igual a menos 11 sobre 12. Ah? Lembra, né, gente? Aqui eu não comentei nada. A gente está admitindo que o conjunto solução, ou melhor, o universo seja quem? Seja o universo, seja os reais. Tá? Porque, por exemplo, se o universo aqui fosse o conjunto dos naturais, a equação seria impossível por outro motivo, né? Quando a gente não comenta, eu já falei isso em outros vídeos, quando a gente não especifica quem é o meu universo, a gente subentende que o universo é o conjunto de quem? Dos reais. Então eu posso ter essa solução. Agora, se ele tivesse pedido para resolver a equação em N ou em Z, por exemplo, essa resposta não serviria. Legal? Deixa eu dar uma olhadinha, ver se está tudo ok aqui. No exemplo 4, tá? Nós temos aqui 3 sobre x menos 1 menos x mais 1 sobre x menos 1 igual a x ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado. Repara, pela primeira vez nós vamos fazer isso. Às vezes é interessante dar uma modificada, né? Em algum dos termos para facilitar o cálculo do MMC.
Deixa eu só verificar se aqui está correto. Se é isso mesmo, 3 sobre x menos 1. Deixa eu só checar aqui. Menos x mais 1 sobre x menos 1, tá. Tá. Então, veja bem. Isso. Essa equação, a gente não vai fazer modificações aqui, não. A gente vai fazer o seguinte, olha só. Como os denominadores são iguais, eu vou colocar o mais aqui e vou trocar os sinais, né? Vai ficar menos x menos 1 sobre x menos 1 igual a x ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado. Aqui é que eu vou fazer uma jogadinha, tá? Já eu explico. Bom, denominadores iguais, eu vou somar os numeradores. Então vai dar 3 menos 1, 2. 2 menos x sobre x menos 1 é igual a x ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado. E aí você vai ter o seguinte, ó, multiplicando x2 vezes x dá x ao cubo menos x ao quadrado. E aqui aplica a distributividade. 2 vezes 1, 2, menos 2x ao quadrado, menos x, mais x ao cubo. Esse x ao cubo, quando você trouxer ele para cá, vai anular. Vai anular. E aqui eu vou ter menos 2x2 com menos x2 vai dar x2, menos x vem para cá, mais x. Caiu numa equação de segundo grau, tá? Menos 2 igual a 0. Não era para cair numa equação de segundo grau, mas caiu. Mas nós temos condições de resolver. Por quê? Fatorando isso aqui, esse produto é x mais 2. É até bom ter a caída. X mais 2 que multiplica x menos 1. Para isso ser zero, as raízes, a princípio, serão x igual a menos 2 ou x igual a 1. Só que, como eu mencionei, repare, o x igual a 1 não pode ser raiz dessa equação, porque ele anula o denominador, né? Anula o denominador. Anulando o denominador, não existe a fração. Não existindo a fração, eu não tenho a equação. Então, x igual a 1 não pode ser raiz. Logo, a única solução dessa equação é o valor x igual a menos 2. Foi ótimo esse exemplo ter aparecido, porque a gente tem condições de explorar o máximo possível, tá? Aqui sim, ó, nós vamos fazer uma jogadinha aqui para diminuir o nosso trabalho. Repare, se você for tirar o mínimo dessa equação, do jeito que ela está, o mínimo vai ser 1 mais x, que multiplica x menos 1, que multiplica 1 menos x. Então vai dar um mínimo grande. Porque o fator x menos 1 é diferente do fator 1 menos x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Para diminuir o meu trabalho, diminuir o tamanho da minha expressão, da minha equação, melhor dizendo, eu vou multiplicar por menos 1 no numerador, vai ficar menos x menos 1, e no denominador, que vai ficar menos x mais 1, que é 1 menos x. Então aqui eu vou multiplicar por 1 menos x, eu vou ficar com x menos 1, vezes 1 menos x, menos 4x, igual a 1 mais x, que multiplica menos x menos 1. Desenvolvendo isso,
eu vou ter x menos x ao quadrado, aplicando a distributividade, menos 1 mais x, menos 4x, igual a menos x, menos 1, menos x ao quadrado, menos x. Passando todo mundo que tem x para o primeiro membro, vai ficar x menos x2 mais x, menos 4x, mais x, mais x2, mais x, igual a menos 1, mais 1. Então, você vai cortar, vai anular, né? Eu não gosto dessa palavra cortar. Você vai anular o x2 com menos x2. Aqui vai 4x menos 4x vai ficar 0x igual a 0. E aí, x vai ser 0 sobre 0. Já chamei a atenção sobre isso. Essa equação, ela é indeterminada. Ela não é impossível. Ela é indeterminada. Tá? 0 sobre 0 é uma indeterminação. Ok, pessoal? Então, dessa forma, nós chegamos a mais um término de uma aula, né? Nós estamos caminhando já para o final do curso Álgebra Essencial, tá? As recomendações são as mesmas de sempre, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.